Olá, meu povo e minha polva. Vamos começar então a nossa quinta semana da quarentena. E hoje eu vou falar com vocês sobre a abordagem familiar, tá? Antes eu coloquei esse texto, eu não gosto muito de pôr muitos textos, assim, muitas palavras, mas eu achei esse importante e eu vou ler para vocês. Quem escreveu isso foi uma pessoa meio insignificante, né? Só foi o Hipócrates, mas enfim. Então, nos escritos dele, ele disse, né, que aquele que quiser compreender a medicina deve aprender tudo que está escrito aqui. Aí fala várias coisas e aí, dentre delas, está escrito isso. É necessário observar como vivem as pessoas. Então, de novo, observar como vivem as pessoas. Do que elas gostam, que comem, bebem, se fazem exercícios, são preguiçosas, desleixadas. Tudo isso o médico precisa saber se quiser realmente compreender as queixas dos doentes e se colocar em uma posição em que possam receitar um tratamento adequado. Então, assim, observar como vivem as pessoas. E qual é a melhor maneira de nós observarmos como vivem as pessoas? Dentro do nosso consultório? Não. Dentro do seu habitat natural, digamos assim, o seu ambiente, a sua casa, a sua família, ok? Então, isso eu quero que vocês lembrem, né, da importância da visita domiciliar. Então, aqui eu já começo dizendo essa importância, tá? Lembrá-los que, olha, esse M ficou fora do lugar, hein? Mas enfim, nossa, fazer visita domiciliar, né, ir até a casa do paciente, isso não é uma coisa nova e não é uma coisa só que o médico de família inventou, né? A gente tem que lembrar que antes do advento das instituições hospitalares, clínicas, como que era a nossa prática? Era basicamente isso, visita domiciliar, né? A gente ia até a casa dos pacientes, né? Era uma peregrinação praticamente. Então isso já está no nosso sangue, está já implícito em nossa atuação, tá? Só pra gente lembrar isso, ok? Não é uma coisa fora da casinha. Mas aí, ai, gente, por que que a gente tem que entender a família e conhecer a família do paciente? Já não basta só ele, a gente vai lá, conversa, examina e tá bom, né? Então, por que que eu tenho que conhecer a família do paciente, entender isso? Porque é na família que nós construímos as nossas primeiras trocas afetivas e emocionais e onde a gente aprende a viver com outras pessoas, né? Para depois é o nosso treinamento para depois a gente ir para a vida adulta e viver com outras pessoas que não sejam da nossa família. Então, assim, essas trocas afetivas, a construção da identidade, né? Lembra a nossa infância, né? O tanto que ela, o peso que ela tem, né? Da nossa vida adulta. Então, isso é muito importante, entender como funciona essa família, como funcionava antigamente, tá? E por que o ambiente onde nós vivemos, o nosso ambiente familiar, ele interfere na nossa doença, assim como a nossa doença interfere neles, né? Então, se eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, um câncer, não vai afetar só o paciente, vai afetar toda a sua família. E a forma como a família lida com o doente também vai afetá-lo no sentido assim, ou vai perpetuar essa esse status, né, de ser doente ou vai ajudá-lo a melhorar. Então eu tenho que entender essa dinâmica, ok? Além do que, o encontro familiar, o encontro domiciliar é onde eu consigo ver a verdade nua e crua, né? O paciente não tem como disfarçar algumas coisas, né? Porque quando ele vai para o nosso consultório, ele vai arrumadinho, bonitinho, né? Cheirosinho, até a gente, ai, tenho médico, vou me depilar, enfim. Nossa, um exemplo muito tosco, mas o que eu quero entender é que quando o paciente está no nosso consultório, no nosso ambiente, né, eu tenho ali, claro, a visão dele, mas, né, de como ele tá, né, mas é muito baseado na sua informação, né, no que ele diz, e não necessariamente isso é totalmente verdade. Agora, quando eu vou na sua casa, né? Ele pode até tentar dar uma maquiada na situação, mas eu vou conseguir ter uma contextualização bem mais realista,
né, de como tá funcionando a situação, tá bom? Aí, assim, quando que a gente faz visita domiciliar? Existe uma falsa impressão de que a gente só visita paciente que não consegue sair de casa, né? Então, tipo, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Não, esse é um dos vários motivos, né? Então, eu posso ir quando o paciente, a família, né, solicita essa visita, tem alguma queixa, alguma demanda. Quando eu quero conhecer o contexto, então já aconteceu, por exemplo, um exemplo meu, né? Uma vez, quando eu trabalhava lá na região metropolitana de Curitiba, eu estava fazendo visita para uma casa X, e aí eu passei numa rua e aí eu vi uma casa muito pobre. Assim, era praticamente madeira com lona, aquela lona preta, tipo de assentamento sem terra, assim, era bem parecido com isso. E tinha muito lixo, muito aqueles carrinhos de coletores de lixo, né? Então provavelmente era essa a renda da família. E tinha um varal com roupinha de criança, de bebê. Ah, não deu outra. Cheguei, voltei para a unidade, falei, eu quero saber qual é essa casa, eu quero fazer uma visita, porque eu queria entender esse contexto, tá? Então, quando tem pacientes acamados ou com alguma dificuldade de locomoção, que acaba sendo o que a gente maioria faz, por causa da demanda, né? Pacientes com doenças crônicas, por exemplo, aqui paciente tem lá hipertensão, diabetes, insulina dependente, toma vários medicamentos e tá tudo descontrolado. E quando o paciente não sabe ler. E agora? Eu quero ver como que ele armazena esse medicamento, a insulina, como que ele toma, se ele não sabe ler, como que ele administra isso, certo? Então posso ir lá. Para criar vínculo, entender, né, situações de risco, que é o exemplo que eu dei lá da casa de lona, por exemplo. Situações de pós-parto, né? Que é o puerpério, também posso fazer essas visitas. Aí, assim, pelo SUS existem 3 modalidades de atenção domiciliar, tá? Em Maringá, nós só temos a primeira, que é a realizada pela equipe de atenção básica, então são situações menos complexas, né? É para renovação de receitas, entender contexto, queixas mais simples, pacientes que precisam lá uma vez por mês, né, ou menos, ou tipo, uma vez a cada 2 meses precisa de visita, tá? O tipo 2 e o tipo 3 já são feitos por uma equipe multidisciplinar, tá? De uma prefeitura, por exemplo, que só faz isso, né? Então, ela não é daquela UBS. E aí tem médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfim. E aí são para situações para pacientes domiciliados, mas pacientes com alguma complexidade. Então, por exemplo, o 2 é pacientes que precisam de cuidados paliativos, ou um paciente que precisa de uma medicação intravenosa, né? É tipo um home care, entendeu? Do SUS, né? Ou que precisam semanalmente realizar essas visitas, né? Casos de prematuridade, baixo peso. O tipo 3 é mais complexo ainda, então pacientes em ventilação mecânica ou um uso O2, né, domiciliar, ou pacientes precisam fazer paracentese, transfusão sanguínea, enfim, tá? Seria mais esse home care. Em Maringá, por enquanto, nós não temos só o tipo 1, mas em muitos municípios já existem esses outros 2 tipos, tá bom? Então, assim, nós temos que, na visita, a gente tem várias coisas para fazer, né? Fazer o diagnóstico da situação, igual eu falei, né? Além da anamnese, exame físico de praxe, que a gente sempre faz, entender o contexto, entender ali a moradia, cômodos, quantas pessoas, quem são, qual é o quarto que o paciente acamado tá, como que, enfim, né? Caracterizar o cuidador, no caso de um paciente acamado ou com alguma síndrome de imobilidade, bem parecido com uma abordagem em consultório, né? Escutativa, óbvio. Definir quem vai realizar a abordagem, o que isso significa? Dificilmente nós médicos vamos fazer visita sozinhos, tá? Por vários motivos. Segurança, vínculo, enfim. Porque quem tem mais vínculo com a família não somos nós, médicos, né? A gente vai de vez em quando. Quem tem realmente vínculo é o ACS, é a equipe de enfermagem. Então, geralmente a gente faz a visita com esses profissionais.
E aí, ou se vai mais de um médico, né, um médico e um enfermeiro, às vezes a gente define quem que vai comandar a abordagem, né? Então, quem que vai iniciar? Oi, seu fulano, ó, tamo aqui e tal. Quem que vai ser esse porta-voz? Então, a gente tem que definir isso, tá? Às vezes, definir como vai ser essa abordagem. Então, por exemplo, é muito comum uma situação onde eu suspeito de algum risco, de alguma negligência, algo assim. Então, eu quero ficar sozinho com o paciente. Então, aí eu já combino com quem tá junto, né? O ACS, a equipe de enfermagem. Olha, então aí você pega, distrai. É meio maquiavélico isso, mas enfim, né? Pra eu ficar conversando sozinho, veja, você fica conversando com o familiar, para eu poder conseguir ter esse tempo. Então, assim, porque igual eu falei, quando o paciente vai no meu consultório, um paciente que é acamado ou que tem alguma, né, cuidado por alguém e vai no consultório, geralmente eu não consigo ter essa separação, né? Ó, vai lá para fora, né? É difícil. Então, às vezes essa é uma estratégia que a gente já combina antes com quem tá fazendo a visita com a gente, tá? Identificar cada um dos presentes, né? Porque às vezes a gente chega lá, tá o vizinho lá e a gente tá lá conversando, explicando tudo para ele. Ah, não, eu só tô aqui de bobeira. Então, identificar quem é quem. Temos que dominar essa questão do tempo, porque a gente faz geralmente de 4 a 5 visitas por período, né? Então, a gente não pode demorar muito, né? A gente tem que ter esse controle, tem que ter criatividade, porque o ambiente não é controlado, né? Não é o nosso consultório, é a nossa maca. Então, às vezes, examinar no sofá, né? Na cama do próprio paciente, que é mais baixa, né? Às vezes não tá na posição anatômica ali de exame, né? Que é nós não estamos à direita do paciente. Então, a gente tem que ter criatividade. E a gente tem que dar uma de Sherlock Holmes, meu povo. O que é isso? Lembra, numa abordagem domiciliar, uma visita domiciliar, além das informações verbais que o paciente está dizendo, que eu pergunto na anamnese, eu tenho que ter esse olhar no todo, tá? Então eu brinco assim que desde quando a gente entra, né, desde antes ali do portão, eu já naqueles momentos iniciais eu já tô de olho, eu vou olhando assim para os lados disfarçadamente, já vou vendo como é o quintal, como que é a coleta de lixo, tem lixo no quintal, tem animal de estimação, tem água parada, né? Tem muitas escadas, né? Por exemplo, um paciente idoso, um paciente com cadeira de rodas, né? Muitos tapetes, como que é a luminosidade. Eu vou olhando, né? Uma visão ali panorâmica, certo? Já para fazer fazendo todas essas conexões, ok? Aí eu coloquei aqui essa citação, meio viajei na maionese, né? Mas eu achei interessante, né? Então, que a gente tem que ser um pouco maquiavélico, né? Então, assim, que ele já disse que não devemos deixar passar um sinal sem analisá-lo, porque um pequeno sinal pode revelar um mal que, quando claramente estampado, já será irremediável e incurável, tá? Então, assim, é um exagerei, mas é mais ou menos isso. Então, teve um paciente uma vez que é um idoso com DPOC por tabagismo e usando broncodilatadores, tudo, e sem melhora, né? Muito sibilância, muita queixa ainda. E, puxa vida, aí quando eu fui visitar, tinha mofo nas paredes do quarto dele. A casa era toda em carpê, sabe aquele cheiro de mofo? Tudo escuro, as janelas fechadas, assim, né? Não ia melhorar nunca. Então a gente tem que ter esse feeling, ok? Na entrevista, eu coloquei aqui, mas assim, na verdade não é muito diferente do que a gente já faz, né? Só que os cumprimentos a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção do que numa consulta dentro do consultório. Por quê? Porque nós é que estamos indo na casa do paciente, nós que estamos invadindo a privacidade dele, né? Então, muitas vezes ele não nos conhece quando a gente começa a trabalhar.
né? Ou a família não conhece, às vezes a gente conhece só o paciente em si. Então, dá um pouquinho mais de valor para essa parte dos cumprimentos, essa fase inicial, né? Pedir para sentar, né? Pedir para entrar, com licença, ser educado, coisas meio óbvias, mas enfim, só para reforçar, né? Que a gente não fique, tipo, tô à vontade. Não, quem tá em casa é ele, não a gente, né? Então, tomar esses cuidados. Entender a situação é a anamnese, o exame físico, essas observações visuais já que eu já fiz adentrando, né, no recinto. A discussão é igual a gente faz mesmo com o paciente, estabelecer planos. Então, lembrar na visita, explicar para o paciente o que vai ser feito. Mesma coisa do plano em conjunto lá, do primeiro tema que eu falei, tá? Mas não se esquecer de explicar, né? Agora eu vou fazer isso, eu vou voltar para a unidade, vou pedir tal coisa, vou encaminhar, sei lá, né? Então, estabelecer esses planos e identificar recursos positivos, né? O que é isso? Identificar na família, tipo assim, olha, um cuida do outro, quem pode dividir o cuidado, quando vê que um tá sobrecarregado, né? Identificar, por exemplo, olha, esse quarto, será que não dá para mudar a posição da cama do paciente? Eu já paguei paciente acamado que ficava olhando para a parede, entendeu? O dia inteiro, de costas para a janela, né? Então, não, vamos mudar, olha, vamos aproveitar essa luminosidade, entende? Então, assim, olha, será que não dá para colocar na cadeira e deixar aqui fora, passear um pouco aqui no jardim, né? Se tiver, né? Enfim, para pegar um pouco de sol, enfim, identificar os recursos que a própria pessoa tem, ok? Existem algumas escalas que a gente pode usar. Eu vou citar mais, vou falar mais sobre essa escala de Savassi, que é sobre vulnerabilidade familiar, que é uma escala que ela avalia vários quesitos, e aí ela pontua, e quanto maior a pontuação, mais vulnerável é essa família. Então aí eu consigo estabelecer prioridades na hora de quem visitar. Porque toda família merece ser visitada? Merece. Mas toda família precisa? Não. Quem precisa mais? Quem é mais vulnerável. Então essa escala ela avalia, por exemplo, se tem criança menor de 6 meses, se tem idoso, se tem o número de cômodos por habitantes, se tem algum desempregado, se tem algum uso de drogas, de álcool, violência, paciente acamado, paciente com alguma demência ou alguma alteração, né? Deficiência, enfim, tá? O Apgar Familiário Practice, ele é mais específico, assim, pra gente entender as dinâmicas, tá? Então, não é muito da nossa alçada aqui como graduados, tá? Mas o Savassi é mais legal. Então, assim, ferramentas. Então, para eu entender como que é a anatomia dessa família, quem é quem, né? Aí o genograma é a Comapa. Não tem muito como fugir. Para ver como ela se desenvolve, ciclos de vida. E como ela funciona, a entrevista familiar e as regras de funcionamento. Eu vou falar mais dos primeiros, tá? Que é o que compete mais à graduação, tá bom? Então, a parte da entrevista e regras de funcionamento eu não vou abordar muito, que isso é um pouco mais complexo, tá? Não é muito do nosso escopo aqui, tá? Então, anatomia, né? Familiar, genograma. Genograma é uma coisa chata, né, gente? Vamos combinar. Aff, mas assim, eu coloquei aqui só para exemplificar, né, a importância de um genograma. Tentem assistir a série da Netflix Dark, que é maravilhosa, né, ao meu ver. Mas tentem assistir sem este desenho aqui. Vocês vão ver o quão complexo é a situação, tá? Aí vocês vão dar importância a um genograma. Bem, é só isso que eu vou falar, porque eu acho que vocês já aprenderam como é que faz e tudo mais, então eu não vou... O que eu quero falar mais é sobre ciclos de vida, tá? Então, o que a gente tem que lembrar, né, dos ciclos de vida? Que são etapas da vida da pessoa que todo mundo passa, né? E são etapas que ocorrem essas mudanças na estrutura familiar, na dinâmica familiar, tá? E elas podem ter algumas situações previsíveis, como
um casamento, um nascimento, né? E situações imprevisíveis, né? Como uma doença, um falecimento, um falecimento acidental, por exemplo, né? Alguém sofre um acidente, morre. Isso também são situações que geram muitas mudanças, tá? E, opa, não tá passando. Então, assim, esse desenho, ele mostra que basicamente nós, com algumas mudanças aqui ou ali, mas nós basicamente passamos por essa mesma situação. Todo mundo nasce, cresce, né? Ó, vai pra faculdade, casa, tem filho, tal, até chegar à velhice, né? Então, quais objetivos? Por que eu tenho que conhecer o ciclo que essa família está vivendo? Para que eu consiga entender, resolver melhor as situações de conflitos, para que cada situação, cada ciclo de vida tenha suas peculiaridades, certo? Então, e aí eu entender essas peculiaridades e tentar ajudar nessa forma, detectar situações disfuncionais, fortalecer papéis, promover essa resiliência, melhorar as comunicações, né? E o que eu posso conhecer? Quais são os projetos, expectativas dessa família, os recursos, como que ela está se adaptando ou não, né? Se está tendo resiliência ou não, como que ela funciona, quais são os seus fatores de risco e proteção, tá? Ó, resiliência. Então, assim, são 6, nós classificamos, né? Diferenciamos 6 ciclos básicos de vida das pessoas. Então, assim, saindo de casa, que é quando a gente adquire essa primeira independência, né? Corta pela primeira vez o cordão umbilical dos nossos pais, né? E vamos viver sozinhos no mundo. Então, um exemplo são vocês, né? Estudantes de medicina e tal. Que aí a gente começa a aprender que a vida não é o todinho da mamãe e começa a ter responsabilidades, né? E isso pode gerar uma sobrecarga emocional, porque a gente começa a ter que lidar com com o próprio lar, né? Lidar com estar sozinho, lidar com o sou adulto agora, né? Com decisões para o futuro, às vezes a parte financeira também, né? Então, a segundo ciclo de vida seria um novo casal, né? Então, existe também um novo casal, claro, é uma formação de uma nova família, né? Então, mudanças acontecem, né? Muito radicais e existem algumas crises que acontecem, né? Com novos casais, porque uma coisa é namorar, outra coisa é juntar as escovas de dente. Então, incompatibilidades, né? São duas pessoas que vieram de criações diferentes, com conceitos diferentes de vida, de como agir. Então, isso então é um momento que gera algumas crises, que geram aumenta o número de discussões, né, de problemas relacionais que antes não existiam, tá? Mas também tem um lado bom também, né? Aí, famílias com filhos pequenos também são uma nova mudança na família, né? Então, eu tô acrescentando membros a essa família. Então, a dinâmica familiar vai mudar, o dia a dia, as prioridades, a parte financeira. Então, tudo isso também pode gerar alguns estresses, alguns perrengues aí que às vezes muitas vezes influenciam em sintomas, né? De estresse, de dores crônicas e tudo mais, né? Então, quem já tem filho, né? Eu, no caso, tenho, é uma mudança muito brusca, né? Netflix, minha filha, né? Isso não te pertence mais. Então, assim, muda muito a vida do casal, tá? O relacionamento amoroso do casal muda bastante. Então, assim, isso gera alguns conflitos. Então, a gente tem que entender isso. Aí os filhos crescem, né? Fica adolescente. Aí aquela máxima, como que é? Trabalho dobrado. Agora esqueci. Mas tem um ditado, né? Que quanto mais cresce, mais trabalho dá. A gente acha que é só criança. Então, assim, ter um adolescente em casa, todos nós já fomos adolescentes, então também gera conflitos, também geram conflitos entre o casal, entre os membros da família, né? Aí
lançando os filhos seguindo em frente, que é o ninho vazio, que eu acho que eu comentei já na primeira aula, no primeiro tema, né? Então, assim, imagine, né? A pessoa viveu inteira, muitos anos de uma vida intensa, familiar, né? Muitas mudanças, muitas coisas, muita gente, e aí, de repente, puf, né? Volta a ser você, o seu cônjuge, né? Então, também tem as suas crises, tem as suas, seus estresses, né? De solidão, de às vezes, tá aí agora, o que eu faço, né? E o fim, estágio tardio é a fase idosa mesmo, né? O paciente idoso que começa a, às vezes já fica viúvo, né? Ou viúva, começa a enfrentar muito, já começa a pensar, né, em como vai ser o seu fim, às vezes começa a depender de outras pessoas, aí tem que voltar, né, para casa dos filhos, porque já não pode morar sozinho. Então, assim, são todos períodos em que existem suas peculiaridades, tá? Aí eu quero abordar com vocês essa questão, tá? Como nós lidamos agora com o SUS, e lidamos com classes sociais muito diferentes e às vezes, né, classe social baixa, eu lanço essa pergunta. E aí, será que existe diferença, né, nesses ciclos de vida, né? Porque o que eu falei agora desses 6 momentos, desses 6 ciclos, é de uma família classe média, tá? Porque na classe popular, às vezes, não é bem assim. Porque o que acontece? Na classe popular, pobre, né? Classe mais pobre, mais miserável, vamos pensar assim, vamos pensar em favelas, em, né, uma situação de extrema pobreza, ou às vezes não tão extremo, né? Mas de pobreza, a questão é um pouco mais abreviada, misturada e simplificada. Então a gente tem basicamente isso, essas 3 ciclos de vida, tá? Então, composto por adulto jovem, com filhos pequenos e estágio tardio. E muitas vezes elas se misturam, tá bom? Então, assim, ó, as fases elas podem ocorrer simultaneamente. Então, às vezes, não existe muito essa diferenciação, né? Bonitinha, igual eu mostrei. Acontece tudo misturado. Então, às vezes, no mesmo terreno, numa mesma casa, você vai ter todas essas fases juntas, né? Você vai ter o idoso, você vai ter o adolescente, grávida, né, com filho pequeno, o casal que não saiu de casa, casou e tá morando com os pais, né? São situações muito comuns, tá? Então, assim, as relações elas têm mais curta duração, existe uma troca muito frequente de parceiros, né? Às vezes, assim, não é bem um casamento, né? É mais eles se juntam, então, assim, são relações mais frágeis, que se desfazem com mais frequência, né? Nascimentos não planejados, isso é muito comum. Nascimentos na adolescência, né? Gravidez na adolescência, alto índice de morbimortalidade, então, tanto por doenças crônicas, por baixa escolaridade, né? Isso gera, por condições socioeconômicas, por violência, uso de substâncias, né? Morte precoce, né? Doenças incapacitantes, a instabilidade, violência, que eu já comentei, tá? Maior sofrimento psíquico, porque existe uma maior dificuldade financeira, então, né? Vamos pensar nas famílias de Bolsa Família, então, assim, então tá sempre em situações. Será que eu vou ter dinheiro para comer, né? O que eu vou comer amanhã? Então, o sofrimento psíquico, ele é maior, né? Então, geralmente, assim, a consanguinidade é o laço mais importante, né? Não é tanto mais o laço afetivo, é mais assim, tá aqui porque é filho, porque é primo, porque é tio, então vai se juntando, né? Os papéis são assumidos precocemente, então, assim, às vezes o adolescente, ele já tem que começar a trabalhar, daí ele já larga a escola, ele já, né, ela fica grávida ou já
já casa, né? Já se junta e já vira pai de família com 19 anos, né? Então, assim, isso é tudo muito abreviado, tá? E tem que ser, você é o chefe da casa, né? Então, às vezes, já adolescente tem que lidar com coisas que não era ainda, não tava com responsabilidades que ainda não tava na hora. Existe muito isso, essa questão da avó, tá? Então, assim, os filhos que não conseguem ter a independência para sair de casa, a independência financeira, então começa, aí vai juntando, vai criando anexos, né, dentro do terreno. Geralmente o dono do terreno é o casal mais velho, né, a avó, o avô, e aí os filhos vão construindo outras casas. E esse é um exemplo da minha família, tá? A minha avó, a mãe do meu pai, é bem exatamente isso, né? São 3 casas no terreno, e aí uma das casas é a dela, ela já tem 95 anos, é maravilhosa. E assim, então com ela moram 2 tias, que uma é divorciada e outra é solteira, né? Que tem uma filha especial, que teve sequela de meningite, então tem paralisia. E aí as outras 2 casas são duas tias que casaram e construíram. Então, assim, nem é tão longe assim, né, da nossa realidade. Então, isso é uma coisa que acontece muito, tá? E aí tudo é unido por esse membro da família, né? Então, o ciclo abreviado, igual eu falei, né? O que mais? Existem, então, muitas disputas entre as mães, né? Então, quem que é a mãe? Então, mora junto mãe, filha, neto, né? E aí, quem manda em quem, né? Eu acho que vocês já, se forem lembrar, já passaram, já viram isso em consulta, né? Não sabe, um passa a mão na cabeça do outro, ou todo mundo dá bronca na criança, coitada, ela fica perdida ali com um bando de adultos dando ordens. Então, é difícil para criança, tá? Né? Questão de propriedade, habitação. Quanto mais pobre, menor as condições de cuidar dos seus membros, né? Isso é bem óbvio também. As crianças, né? Então elas vivem nessa insegurança, então não, não tendo um valor, né? Elas se sentem sem valor, né? Geralmente trocas, modelos parentais, eles estão mais fora da família do que dentro, tá? Quebra precoce de vínculos, igual eu falei, né? Então é muito comum a criança que o pai foi embora, a mãe foi embora e ela tá morando com a avó, então assim, essa quebra de vínculos, tá? Né? A escolaridade é uma coisa mais difícil, de vida adulta, né? No sentido assim, não, eu quero ter uma profissão, fazer uma faculdade. Não, geralmente é assim, terminou ali a 4ª série, sei lá, 1º grau, tá ótimo, já sabe ler, escrever, fazer conta, então agora tem que trabalhar, né? É muito comum essa questão de mães solteiras, então essa ausência da figura paterna, tá? Os casais são mais instáveis, como eu comentei, não tem muitas normas, né? Como eu falei, não é muito planejado, não é muito. Então simplesmente vai morar junto e aí não estabelecem regras de convivência, aí muitas brigas, né? Papéis confusos, troca de parceiro, já falei. Depressão é maior, desemprego, dependências químicas, né? Dependência de estruturas governamentais, igual eu falei, um Bolsa Família, por exemplo, né? Claro que aqui, gente, eu tô dizendo aqui, eu tô falando no geral, né? Que são famílias que, por uma estrutura financeira pior, os riscos são muito maiores, mas não tô dizendo que toda família é assim, tá? Pelo amor de Deus, né? Não tô dizendo isso. Mas é mais frequente essas situações, né? De violência, de baixa escolaridade, isso é mais frequente. E a gente tem que entender isso, tá bom? Então aqui eu termino a minha aula, né? Novamente mostrando esse quadro que todo mundo conhece. Eu acho que é o primeiro ano de uma faculdade, né? Todo mundo já viu um quadro desse. Ai, que lindo, né? De Doctor. Então, só para lembrar onde ele tá. Ele está na casa, né? Ele está ali no ninho, no seio familiar, né? Entendendo, observando o contexto, ok? Obrigada.